Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal Condomínio Alerta. Eu me chamo Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje eu quero trazer para os senhores o seguinte tema: o papel do síndico, direitos, deveres e responsabilidades legais. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para a gestão de condomínios: o papel do síndico. Se você mora em um condomínio ou está pensando em se candidatar para essa função, é essencial entender os direitos, deveres e responsabilidades legais que acompanham esse cargo. Além disso, vamos explorar as diferenças entre o síndico condômino e o síndico profissional, abordando as responsabilidades específicas de cada um. Vamos explorar tudo isso detalhadamente com base na legislação. Pois bem, mas quem é o síndico? O síndico é o representante legal do condomínio, eleito pelos condôminos em Assembleia Geral, conforme o artigo 1347 do Código Civil. Ele é responsável pela administração do condomínio e pela execução das deliberações da Assembleia. E o síndico condômino versus síndico profissional? Síndico condômino. O síndico condômino é um morador do próprio condomínio, escolhido em assembleia para exercer a função. Como ele vive no local, geralmente tem um envolvimento mais direto e emocional com as questões do condomínio. Bom, as vantagens é o maior envolvimento e a proximidade com os demais condôminos, o conhecimento das particularidades do condomínio, a possível isenção ou desconto na taxa condominial. Quais são as desvantagens? Pode haver algum conflito de interesse, especialmente em decisões que impactam diretamente a sua unidade. Além disso, o síndico condômino pode ter menos experiência administrativa ou jurídica. Já o síndico profissional, esse sim, por outro lado, é uma pessoa contratada especificamente para exercer a função de síndico. Ele não reside no condomínio e, portanto, tem uma postura mais imparcial na gestão. As vantagens: maior profissionalismo, experiência em gestão condominial e conhecimento técnico, o que pode resultar em uma administração mais eficiente e menos sujeita a erros. Quais são as desvantagens? Um menor envolvimento emocional com os problemas do condomínio e maior custo para o condomínio, pois o síndico profissional é remunerado pelo serviço prestado. Já os direitos do síndico. Bom, com relação à representação legal, o síndico, seja ele condômino ou profissional, tem o direito de representar o condomínio ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, conforme previsto no artigo 1348, inciso 2 do Código Civil. Com relação à remuneração, tanto o síndico condômino quanto o profissional podem ser remunerados. No caso do síndico condômino, essa remuneração geralmente é representada por isenção da taxa condominial, enquanto o síndico profissional recebe um pagamento estipulado em contrato. As delegações de tarefas: ambos os tipos de síndico podem delegar funções administrativas a terceiros, como administradoras de condomínios, desde que essa delegação esteja prevista na convenção e aprovada pelos condôminos. Com relação aos deveres do síndico: cumprir e fazer cumprir a convenção. Independentemente do tipo de síndico, deve zelar pelo cumprimento da convenção do condomínio e do seu regimento interno, além das deliberações da Assembleia, conforme previsto no artigo 1348, inciso 4 do Código Civil. A gestão financeira: o síndico ele é responsável pela administração financeira do condomínio, incluindo a elaboração de previsão orçamentária, arrecadação das contribuições condominiais e prestação de contas aos condôminos, conforme previsto no artigo 1348, incisos 6 e 8 e artigo 1350 do Código Civil. Conservação e manutenção: o síndico deve cuidar da conservação e manutenção das áreas comuns do condomínio, conforme o artigo 1348, inciso 5 do Código Civil. Isso inclui a realização de obras necessárias, a contratação de seguros obrigatórios, por exemplo. A convocação das assembleias: o síndico tem o dever de convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, conforme necessidade, as normas estabelecidas na convenção do condomínio, de acordo com o artigo 1348, inciso 1
do Código Civil. Já com relação às responsabilidades legais do síndico, a responsabilidade civil, o síndico pode ser responsabilizado civilmente por atos de gestão que causem prejuízo ao condomínio ou aos condôminos, contanto que tenha agido com dolo, que é a intenção de prejudicar, ou culpa grave, negligência, imprudência ou imperícia. No entanto, se o síndico agir de acordo com as suas funções, de boa fé e dentro dos limites legais da convenção e do condomínio, ele não será responsabilizado civilmente por erros de gestão que sejam considerados razoáveis. Essa imunidade relativa protege o síndico de responsabilizações excessivas por suas decisões enquanto representante legal do condomínio. Já com relação à responsabilidade trabalhista, o síndico também responde pelas obrigações trabalhistas relativas aos empregados do condomínio, como previsto lá na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A responsabilidade criminal do síndico. Em caso de omissão ou negligência grave que resulte em danos físicos ou patrimoniais, o síndico pode ser responsabilizado criminalmente. Um exemplo disso seria falar de manutenção em elevadores, que acaba causando um acidente grave. Com relação à responsabilidade fiscal, o síndico ele é responsável pela correta gestão tributária do condomínio, incluindo o recolhimento de impostos e contribuições sociais, conforme a legislação tributária vigente. Pois bem, com base nisso, as fontes aqui que utilizamos é o próprio Código Civil